quando a gente começa a falar de IA, e eu acho que isso é um vício ruim do mercado, o papo fica muito em cima, assim. Olha só, que legal que dá para fazer, olha quanta possibilidade. Eu acho que o papo de hoje, ele não é sobre isso, é sobre a aplicabilidade de algumas coisas que a gente tem olhado e trabalhado. E aí, e aí, e aí eu acho que isso cabe muito, assim, para falar por que que essa coisa, né, da operação não é sobre tickets, porque parece um gancho fácil, né, assim, para pegar bobo, né? Diz, fala alguma coisa que choque, né? E realmente não é sobre isso. Hoje, e aí, de novo, né, depois a gente vai entrar de caso a caso na aplicabilidade disso. Mas falando um pouco assim de como a gente está olhando o mercado, de como a gente está evoluindo o produto, como o nosso roadmap é super agressivo assim, para algumas coisas. Eu acho que a gente vai falar, óbvio, sobre um produto específico que ele atende, né, o ITSM, ou como isso vai se chamar em algum momento. Mas o fato é, hoje a gente tem trabalhado, somos todos desenvolvedores, o time é um time de desenvolvedor, só que parte desse processo desde criar um produto, de uma estratégia de um produto, até botar ele na rua, parte disso a gente conseguiu evoluir para que a IA nos ajudasse. E aí, eu nem deveria estar tocando nisso, mas por óbvio, né, a gente não está falando de segurança, a gente não está relegando a máquina de segurança, desenvolvimento, o banco de dados certo, etc. Isso a gente continua fazendo do jeito clássico. Mas a gente conseguiu acelerar muito a evolução de criar um produto e botar ele na rua, ou pegar um produto que a gente já tinha, que é o caso do Ligeiro, que a gente vai estar falando hoje, e já de uma versão de evolução dele, que é o Ligeiro Panorama. Parte desse desenvolvimento, de botar isso na rua, se resumiu a apertar de botões, assim. E a gente conseguiu evoluir nesse nível de maturidade. Então, para que essa coisa, sobrou tempo, não é verdade. Hoje a gente evoluiu muito em olhar para o produto, baixar a fricção, aumentar aumentar a capacidade cognitiva dos produtos que a gente está botando na rua. Questões de front-end. E aí, o front-end a gente vai ver ali mais para frente, assim, o front-end não é beleza estética de nada, assim, é de usabilidade mesmo. Também é beleza estética, acaba sendo, mas é sobre fricção. Então, quando a gente fala de operação, não é mais sobre tickets, é sobre essa cognição que a gente está botando nos produtos. Por quê? Porque tem ticket que ele precisa existir como, né, como intenção, ele precisa estar guardado em algum lugar para que a gente possa mapear, avaliar, inferir. Mas hoje, com IA, a gente se pergunta, e aí por isso que a gente tem evoluído nos produtos, assim, quantos desses tickets não precisavam simplesmente existir? Porque tem níveis de problema que com o nível certo de cognição, com, né, assim, com uma lógica de botar isso em pé, não precisariam existir. Tem problemas que a IA resolveria. O ticket não precisa existir. Tem problemas até de algum nível de complexidade que hoje, um modelo bem treinado, ele resolve sozinho. Então a gente fica Deixa se eu, questionando assim, para onde a gente está olhando? Tem ticket que não precisa existir. Tiago, não sei se você ia fazer uma colocação aí. eu ia dizer, deixa eu trazer o título sensacionalista aqui para nossa conversa, que é a operação sem ticket. E eu começo muitas vezes apresentando e conversando com clientes, conversando exatamente por isso. E se tu não tivesse ticket dentro da tua operação? E se não existisse mais isso? Esse é um título que choca e até vai contra, porque dentro de uma I2V3, por exemplo, olhando nessa parte de operação de TI, a gente tinha um foco muito grande em estabilidade, em controle, em governança muito forte, em padronização, processos bem definidos. Isso era a regra, basicamente, que a gente tem, e a gente traz isso muito até hoje. Isso é importante? Sim, sem dúvida é importante. Só que antes, o grande ganho, né, o grande goal, na verdade, era execute esse processo exatamente assim. Era muito focado no processo mais do que em outras coisas. Por que que isso fazia sentido naquela época, tá? Isso há 10 anos atrás, um pouco mais do que isso. Porque a maioria dos ambientes eram on-premises. A gente tinha, quase todas as empresas tinham servidores, máquinas internamente, era difícil ter algo fora. As mudanças eram muito lentas. Na ITV3, por exemplo, uma gestão de mudanças, por exemplo, ela teria que acontecer, segundo as boas práticas, a cada 3 meses. Isso é inviável hoje em dia.
releases eram mensais ou trimestrais, né? Cloud era uma coisa que pouco se falava e nem se tinha esse nome ainda, e a parte de DevOps praticamente ela não existia. Qual o detalhe que surgiu, né? Surgiu AWS, Azure, CI/CD, Kubernetes, DevOps, SaaS, Agile, né? Tudo isso acabou entrando no mercado nesses últimos anos, e essa evolução começou a tornar a necessidade do mercado um pouco mais ágil também, né? Então, tu tem que estar preparado, e agora nesses últimos anos, não somente para processo de incidente, mudança, problema, não. Você tinha práticas, né? Então, tu tinha práticas que eram pessoas, processos, ferramentas e ponto. Então, hoje a gente tem automação, a gente tem conhecimento. Hoje não é, antes era execute exatamente um fluxo e hoje é qual é o melhor fluxo para gerar valor rapidamente. Como é que a gente gera um valor de uma forma mais imediata, digamos assim? E aí na i2v5, por exemplo, que ela ainda está em rollout, digamos assim, ela está sendo lançada aos poucos, digamos, a parte de IA também entrou dentro dessa discussão. E o que a gente está trazendo aqui hoje é justamente como essa operação, né, que antes era muito processual, ela pode ser mais inteligente, ela pode usar mais orquestração. Hoje a gente não tem mudanças que acontecem mensalmente, a gente tem mudanças que acontecem às vezes diariamente, tem pacotes que têm que ser entregues cada dia, cada semana, cada período muito pequeno, porque a necessidade da área de tecnologia é ela ser mais, digamos assim, uma habilitadora para o processo de negócio. Não é para ser uma, digamos assim, travadora, talvez, atravancar as coisas, não, ela tem que tornar o ambiente mais utilizável, com experiência para o usuário, com várias outras coisas que a gente vive hoje em dia em todos os pontos. Por isso que, muitas vezes, quando a gente fala de boas práticas nesse sentido, por exemplo, de IT, COBIT, outras coisas mais, sempre tem aquela, puxa, mas isso era muito burocrático, isso atrapalhava demais, isso complica muito a gente, etc. Então, hoje, a gente tem não só processos que são mais flexíveis, né? Não que eles não vão ter controle, pelo contrário, eles continuam tendo que ter, mas são processos que têm que ser rodados de forma mais rápida, mais de olho em produto, como é que eu melhoro o produto, como é que eu melhoro, a gente tem pipeline, melhoria contínua, como é que eu consigo trazer isso para o dia de hoje? E aí um pouco disso vem também um conceito de tickets. Não é deixar de usar um ticket, não é que ele não vai existir mais, mas se eu conseguir evitar o uso dele, se em vez de eu controlar isso por um ticket, eu começar a controlar isso por número de automações realizadas ou da experiência do usuário em usar um serviço seu, né, da sua empresa e por aí vai, é conseguir tirar essas entraves que tem ali. Né, Bílio? Pode ir atrapalhando, falando, fica à vontade. Se eu É também verdade. começo a falar, não paro mais. Não, mas enfim, eu acho que é isso, assim, a gente está olhando para o produto e isso faz com que a gente possa reolhar para algumas coisas que a gente só considera que existem. Tickets existem, assim, parte desse pressuposto, e talvez não seja verdade. Tem outras maneiras mais fáceis, mais baratas de fazer. E tem um monte de gente fazendo com a gente, né? Então, me parece que a prova dos 9, ela já foi tirada. E aí tem a questão, né, do custo, né? Quanto é que custa a operação atual? Tem dentro desse processo, né, tem um conceito que está nascendo muito forte e a gente olha muitas vezes para startups investidas. A gente estava batendo papo essa semana, né, sobre isso, que tem o AGIC, se não me engano, né, Billy, um conceito novo que tem surgido, que é o High Individuals Contributors, que são indivíduos com grandes poderes, digamos assim, entre aspas, né? E o que isso significa? Não tem nada de novo, né? Na verdade, assim, é um nome É, novo para uma coisa que a IBM cantou lá há 10 anos atrás, né? Que é essa tem capacidade de ser centauro, né? Eles chamavam inclusive de centauro, né? Que é o homem e a máquina trabalhando no seu esplendor, assim, né? De o quanto cada pessoa consegue ser produtiva enquanto indivíduo, usando IA para fazer entregas que uma stack inteira às vezes entrega. Assim, a gente já está vendo startups que partem desse pressuposto. A gente já está vendo no mercado de trabalho empresas que partem desse pressuposto para uma contratação. exato, é. É o quanto a pessoa consegue utilizar os mecanismos e as ferramentas para ter um trabalho mais amplo. Não é sobre a quantidade de pessoas que tu tem no teu time,
mas sim sobre a quantidade de valor que tu entrega com o teu time ou individualmente, como é esse conceito. E por que que eu comento aqui dentro aqui do nosso contexto? Porque da mesma forma, uma operação hoje ela se torna muito custosa, não só pelo número de pessoas, mas por processos, por tempo perdido, quanto custa o tempo de alguém para alguma coisa, ou para reuniões, etc. Então, aqui também a gente usar as ferramentas como IA e ferramentas de automação, e às vezes a gente fala sobre, começa em um projeto, e claro que a gente sempre olha para um lado de inteligência artificial, nessa automação, a ITSM, o 5.0, ele fala muito de IA, o próprio ITIL fala sobre IA na versão 5 dele, mas não, às vezes não é só IA, às vezes é uma automação simples, às vezes é a geração de um arquivo que alguém fazia manualmente, ou casos como de empresas que às vezes precisam fazer entram novos funcionários, isso é feito manual. Tem empresas que têm 100, 200, 500 novos funcionários ao mês, e esse é um processo que é feito muito manualmente. Como é que a gente automatiza isso para dar um resultado melhor em cima desse padrão, digamos assim, né? E aí vem uma pergunta: quanto é que uma autonomia simples representaria em uma economia imediata? Quanto tempo a gente consegue eliminar com isso? Tem vários exemplos por aí afora que são importantes nesse caso também, né? Passando aqui no próximo, nosso grande ponto hoje em dia é uma operação com zero fricção. Deixa eu só tirar aqui, pronto. Aonde a gente consegue conectar sistemas, né, independente de quais foram, de quais as atividades, com a menor fricção hoje em dia. Falando sobre o ticket em si, o ticket ele é algo que começou com e-mail, começou com portal. Então, antes de começar um assunto, quando tem uma necessidade, tu precisa ir num sistema, abrir um chamado, por exemplo, aguardar o teu prazo de SLA e começar a ser atendido. Hoje, a gente já consegue ter isso com uma fricção menor. O que é essa fricção menor? Eu vou usar o canal do Teams, eu vou usar um canal corporativo, o Slack, o Google, né, dentro da parte corporativa dele, o Google Messages, se eu não me engano. O próprio WhatsApp, ele serve para isso. E hoje tem casos onde a gente nem usa um aplicativo de abertura de chamada, que também era comum no passado. Hoje não. Hoje tu vai com o WhatsApp, você tira foto lá de um QR Code, por exemplo, de um equipamento. Isso tem em grandes aeroportos, por exemplo, se vocês não é bem a parte de TI ainda, e a gente vai falar um pouquinho disso também, de como usar esse conceito em outras áreas da empresa. Mas no aeroporto, por exemplo, cada item do aeroporto, seja uma tomada, seja uma torneira, seja uma porta, ele vai ter um QR Code, um indicativo, um número de IC, ou item de configuração, né, para quem conhece a gestão de configuração, CMDB e tal. E esses itens, eles já disparam atendimentos. Olha, eu vim aqui e essa lâmpada não funciona, essa porta não abre, esse banco está quebrado. Então, em vez de usar um aplicativo, você faz isso pelo WhatsApp, faz por um canal corporativo, aonde a tua fricção na hora do atendimento é muito menor. E isso também acontece, às vezes, para times que precisam estar na rua, fazer um atendimento, e ele pode, em vez de estar levando um aplicativo ou estar levando... Usa aquilo que tem normalmente nos celulares hoje em dia, pode ser o próprio WhatsApp ou ainda mais o Teams dele ali, com um mínimo de conexão à internet, que hoje já é mais comum, você consegue fazer a sua abertura com um trabalho muito menor, de um formato mais conversacional. Então, quero abrir um ticket? Claro, foi aberto um ticket com o número XYZ. Tem alguns exemplos aqui que depois a gente mostra um pouquinho mais, aonde eu consigo exatamente fazer isso. Eu posso chegar no meu Teams e dizer, olha, eu estou aqui numa reunião, estamos eu, fulano, beltrano, ciclano, e eu gostaria olha só, o projetor não está funcionando. E com a automação e junto com a gestão de processos, né, que eu falei que é importante também, ele já consegue direcionar para o time correto, dentro do tempo de atendimento correto, sem a necessidade de eu estar pegando um telefone, estar parando uma reunião. Não, isso pode acontecer em paralelo. Inclusive, em alguns momentos, isso pode até o próprio agente te responder com alguma informação que você venha precisar ali também, né? Ili, comentar alguma coisa? Não, na verdade, é mais apoiar o que eu já tinha falado, assim, né? E aí eu acho que começa a ficar muito claro que como parte, e uma parte que nos tomava muito tempo do processo de botar um produto na rua, de refinar ele, de entrar num ciclo de melhoria dele, a gente consegue olhar para o produto, né? Então, hoje, a gente olhar e dizer assim, putz, onde tem fricção que eu possa tirar da jornada do meu usuário? Porque tira fricção,
no final do dia é grana, é tempo, né? Então, hoje a gente consegue olhar para o nosso produto e pensar em melhorias, assim, que, de novo, né, no final do dia acaba virando dinheiro que você economizou. Isso aí, perfeito. E até dentro de um conceito, né, dessa evolução da gestão de serviços, a gente deixou de olhar para pessoas, processos e ferramentas e passou a olhar para pessoas, para processos, ainda existem, obviamente, para produtos, né, qual a importância de uma ferramenta dessa em produto e também parceiros. Hoje, o atendimento em geral, ele passa muito por uma cocriação do cliente junto com você. Essa experiência de uso, de como ele vai utilizar, das preferências que ele tem, tudo isso está conectado por aqui também. Aqui é um modelo que a gente usa que são os agentes invisíveis, tá? E dentro aqui dos agentes invisíveis, a gente faz com que toda a rotina de abertura aconteça pelo Teams ou por outro canal que você queira. E isso a gente faz como? Usando APIs conectadas, usando banco de dados conectados, usando toda uma parte de automação para dar esse tipo de informação. Um outro ponto importante aqui também, hoje, não é só API, a gente também tem o uso de MCP servers, que é muito comum. A gente tem, inclusive, conexões por MCPs com o próprio Ligeiro, que você consegue conversar com ele sobre seus tickets a partir do Cloud Coding, outra ferramenta de IA que você queira, que aí consegue ter, puxa, como é que estão os meus chamados, como é que isso vai acontecer? Então, a gente consegue ter uma visão também com toda essa evolução que a gente tem hoje em dia também, tá? Então, aqui falando um pouquinho sobre o Ligeiro Smart Panorama, que é uma interface que ela já é preparada para esse... Não é só uma ferramenta que tem IA, mas principalmente uma ferramenta que trabalha com IA dentro dela no nascimento dela, né? O formato que ela funciona, ela é muito mais prática. E aqui o que a gente tenta trazer? É justamente um caminho, e a gente entende que hoje uma das principais dores de uma gestão, para quem vai gerir uma equipe de gestão, tem a ver com os conceitos de controle, o que está acontecendo mais, o que é que eu tenho que atacar primeiro, quais são os chamados que eu preciso atender ou não atender. Então, os tickets são gerados e vão continuar sendo gerados ainda, sem dúvida nenhuma, mas eles precisam ser melhor controlados. E aí a IA vem para ajudar isso. Não numa coisa subjetiva, né? Sobre. A gente fala sempre que a IA generativa, ela gera, né, informações. E mais do que gerar, ela tem. Como é que a gente fala lá, né, Billy? A IA tenta sempre te agradar, né? Todos os tempos, ela tenta responder aquilo que vai te deixar mais feliz a princípio. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente acaba treinando a IA para trazer informações que são concretas. Então, toda a parte de geração de números, ela é feita de forma matemática, sem nenhum problema, não é inventado nada disso. Mas agora a análise dos resultados, de como isso impacta na tua operação, com vários outros fatores, isso é feito pela IA. Tem um ponto sobre a memória de longo prazo também, né, Billy, que a gente encaixa aqui também, né? Eu ia trazer isso assim também muito rapidamente, porque eu acho que o interessante é a gente falar bastante de caso de uso. Mas, de novo, né, volto lá para a questão que eu venho batendo na tecla, né? A gente está conseguindo olhar para o nosso produto e para a necessidade do mercado, assim, de uma maneira a revisitar algumas coisas que a gente acha que são verdades, né? Precisa ter um ticket, precisa ter um número. Dois, precisa estar num sistema. Não precisa, né? A gente está tentando tirar essas fricções, né, facilitar que o usuário de um lado ou de outro possa ou fazer a sua requisição, abrir o seu pedido, ou do outro lado controlar isso. Então, de novo, a gente está olhando para a interface. Essa aqui já é a interface que a gente está trabalhando, até nem carregou tudo, que é a interface que a gente já está trabalhando. Ela não tem IA, né? Ela tem uma cognição para tentar entender algumas coisas de contexto de uso de quem está controlando, né? Quais são os problemas que eu preciso estar atento? Se eu consigo trazer isso para frente de maneira proativa, por que não? Antes eu não podia. Agora, da maneira que se constrói, pode. E aí abre espaço para a gente, quando fala de questão da memória a longo prazo, né, que o Thiago trouxe, traz uma questão para a gente que também a gente não tinha muito como construir até então, que era o quê? Tentar entender a perspectiva do histórico de um indivíduo, ou de um grupo, de um setor inteiro. Usar um exemplo esdrúxulo, assim, mas que eu acho que ilustra meio que para todo mundo do que eu estou falando. A pessoa abriu um pedido para trocar um mouse.
Isso tem uma jornadinha lá. Chega no lugar, aí eu tô lá na TI, o cara, tem que mandar um mouse, aí volta. Isso é uma perspectiva. Mas eu entender que esse mesmo usuário tem esse problema recorrente, me traz uma outra perspectiva, que ela não é quantitativa, ela é qualitativa de análise. E hoje, com o IA, essa coisa de fazer a avaliação e tentar entender e tirar insight do que é qualitativo e quantitativo e correlacionar essas coisas para ter verdades novas, abre um universo inteiro de possibilidades para dizer, putz, estou gastando tempo aqui à toa, ou estou gastando grana aqui à toa. Então, assim, basicamente, para onde a gente está olhando, seja com ligeiro panorama, seja com ligeiro Zen, seja com o Fishboard. Então, assim, a gente está cercando o universo de software que a gente tem, e até é muito maluco falar nisso, né? Assim, porque agora falando alto, assim, não me parece que a gente estivesse olhando para isso intencionalmente. Mas hoje a gente tem o ligeiro Zen, que ele traz essa perspectiva de memória a longo prazo, de uso, né, de perspectiva de cada usuário no grupo. A gente tem o Fishboard, que para ter, assim, com essa dinâmica que a gente está avançando, precisa ter um outro tipo de controle novo, né, como processo. Então, hoje a gente tem o nosso próprio software para dar interface para os nossos clientes para acompanhar o processo de construção, de implementação de um projeto meio que ao vivo, assim. Então, de novo, a gente não está relegando para IA a inteligência de como construir as nossas coisas, mas o processo que é burro, sim. E aí isso começa a transbordar nos nossos produtos também, porque como intenção, o que a gente acaba fazendo de melhor é tirar fricção, fazer com que o produto seja mais liso, assim. Eu não vou me alongar muito nisso, mas não sei, faz sentido? Eu acho que é isso, né, Thiago? Isso mesmo. E aí, só um pouco da ideia, aqui a gente trouxe, antes, né, até de mostrar outra parte a gente vai demonstrar um pouquinho do que a gente tem feito na prática, é que com esse conceito, a gente leva essa, digamos assim, essa mesma ideia para outras áreas também. A gente começa muito pela área de tecnologia, aonde a maior parte aqui, imagino, fazem parte, né? Mas tem mais agilidade no suporte, tem incidentes e falhas solucionadas com zero fricção e outras coisas mais. Recentemente eu tive experiência lá com o próprio Mercado Livre, que está usando muito a questão de IA no atendimento, digamos assim. Praticamente eu tive a resolução de uma compra minha feita basicamente por IA. Eu não precisei interagir com nenhum tipo de humano, não que for bom ou ruim, mas a IA resolveu o meu problema do que eu precisava, sem necessariamente cair para um atendimento humano. Isso também é vantajoso porque coisas que são simples na sua operação, no dia a dia, que acontecem com frequência, que tu consiga deixar de onerar o teu time, é melhor. Aí você consegue ter mais tempo para tomar ações mais proativas, para fazer novos projetos, para ter um melhor nível de segurança para o teu time também. E um ponto importante, né? Isso tem a ver e como isso ajuda até em outras áreas. A gente tem novas regras e normas por aí afora, como a NR1 sobre risco de segurança psicossociais e tal, e emocionais, então isso também acaba ajudando. Tem um caso de um cliente nosso onde ele conseguiu, a partir do uso com a IA, diminuir o próprio turnover dele dentro do atendimento, por conta que todas as situações que eram mais difíceis e estressantes, um cliente bravo, xingando alguém, irritado, automaticamente a IA já passava para um supervisor. Ele tirava aquele ponto de estresse do cliente e passava para um supervisor que, teoricamente, está lá mais preparado para isso e tem formas de resolver isso mais rapidamente. Então, a IA ela consegue trabalhar em outros níveis também, dando mais qualidade para o trabalho de cada um, tá? Basicamente. E aí, da mesma forma, a gente consegue usar esses conceitos dentro de marketing, dentro de operações, com novas solicitações, com novos pedidos. O controle, por exemplo, de pedidos, né, que acaba acontecendo. A gente já teve utilizações em áreas de logística, enfim, seguros, né? Então, de situações onde tem que fazer uma avaliação de um segurado que bateu o carro, ele tem que registrar isso de alguma forma, tem que acolher. Situações, por exemplo, onde tu está no meio de uma viagem, por exemplo, acontece uma situação adversa e tu tem que ter um atendimento que seja acolhedor. Ele não pode ser aquele atendimento, por favor, coloque o número do seu atendimento. Pois eu não tenho o número, eu acabei de ser roubado. Mas por favor, coloque o número do seu registro de viagem. Isso não vai acontecer. Então,
Isso a gente acaba dando até um pouco mais de humanidade nesse primeiro atendimento, e situações que são extremas e que exigem uma ação mais direta, aí ela já encaminha para a pessoa correta de acordo com a avaliação de sentimento e tudo mais. Recentemente eu vi um caso de um profissional que trabalha há muito tempo na área, né, de comunicação e tudo mais. A gente passou por uma evolução onde tinha, por exemplo, em atendimento, telefones, basicamente era o meio de atendimento padrão. Isso foi se evoluindo depois para a era do VoIP, das URAs, né, das unidades inteligentes de atendimento e tal. E hoje a gente consegue fazer uma avaliação no sentimento da conversa, no contexto que ela traz, nessa memória de longo prazo que a gente consegue trazer sobre ela e aplicar isso no nosso dia a dia. Eu estou falando muita coisa de atendimento, mas olhando bem para uma parte que é de TI, documentação. Quem aqui que gosta de fazer documentação? Se tiver alguém, por favor, levanta a mão que eu quero dar um abraço virtual nele, porque é difícil a gente achar alguém que a gente sabe da importância, mas sabe que é difícil. Então, é importante a gente conseguir também melhorar essa parte. Então, na documentação é muito bom. A gente consegue, a partir de um atendimento bem feito, fazer uma análise sobre ele e criar um tutorial a partir dele. E aí, claro, depois passa por uma revisão, pode ser uma revisão humana, com outros conceitos, para isso também virar um conhecimento da empresa, de uma forma muito mais rápida. A gente vai mostrar alguns exemplos depois ali, até de uso, que vão mostrar um pouquinho desse caso onde a gente faz uma análise do sentimento, verifica uma tendência de problema no atendimento. Poxa, será que, usando um caso de atendimento, né, normal, poxa, eu vou processar a empresa de vocês, eu vou ir para o Reclame Aqui, eu vou falar com o meu gerente. Qualquer coisa dessas a gente consegue já perceber, disparar um alerta e ter uma ação diferente em cima disso também, tá? Vocês querem comentar alguma coisa dessa parte aqui, Billy, de alguma dessas outras áreas? Na verdade, assim, não vou. Eu acho que, de novo, aqui fica muito claro o seguinte, né? A gente vem olhando para como as empresas operam, baseadas em dois vetores, né? O que o sistema é capaz de contribuir, e o sistema até então era binário, né? Sim ou não, e aí tomava decisões, e quando extrapolava isso, ia para o humano, né? Porque ele tem uma capacidade de entender contexto, né? Humano é humano. Agora, a gente tem nas mãos uma ferramenta, né, um modelo de IA, ou treinado para isso ou para aquilo, né, para cada um desses casos, mas que ela trabalha nesse ato, assim, do que é cognição, do que é contexto. Então, assim, é muito fácil para a gente, olhando para um processo, e aí independe de onde ele aconteça, dentro de uma companhia, se ele tem uma regra, assim, que a gente consegue minimamente mimetizar ela com um modelo treinadinho, a gente consegue aplicar uma solução para qualquer lugar. Porque, de novo, né, já não é mais sim ou não, ou a necessidade de um humano, né? É para que algumas operações que têm um nível qualquer de complexidade possam ser resolvidas não de maneira binária, mas agora de maneira cognitiva. E aqui a gente não quer confundir uma coisa que é um atendimento de máquina para um atendimento que é tendo em vista aqueles pontos que eu falei lá no início. É um atendimento que ele está olhando para uma experiência do usuário, uma relação com o produto que ele atende e com a eficiência operacional. Não operacional do time de tecnologia, mas de como isso pode ser eficiente para o negócio. Como atender um problema, um incidente, uma requisição da forma mais ágil possível. É claro que tem várias barreiras, mas hoje o uso de inteligência nesses processos estão em tudo que é área, né? Por exemplo, a própria observabilidade que a gente tem em monitoramento de serviços, em monitoramento de rede, isso é muito mais hoje sobre tentar prever, né, certas situações antes que elas possam acontecer. Então, aqui também entra dentro dessa linha, né? Bastante dentro do atendimento. E aí, por exemplo, dentro aqui do panorama, qual é a nossa intenção? É basicamente a partir de uma necessidade, a gente mostrar informações, tem toda a parte de chamado, de atendimento, de tickets. Importante lembrar, a gente não está dizendo para não usar tickets. O ticket ele é importante, ele tem que existir esse tipo de atendimento. Inclusive, a gente até fala em relação que a automação pode substituir o ticket.
ela pode ter ticket também, ela pode ter o seu registro, ela pode ter o seu autoatendimento marcado até para comparativo com o restante dos itens. Isso também é importante, a gente tem que levar isso sempre em conta. Então, aqui, por exemplo, a gente está marcando e olhando o que nós temos de uso ou o que vai acontecer. Quais são os chamados abertos? Quais os chamados fechados? Como é que essa visão pode enriquecer para a gente? Daqui a pouco eu posso chegar e pedir, olha, eu preciso fazer uma reunião com o Billy, eu quero ter as informações dos últimos chamados que o Billy nos trouxe. Então, isso a gente pode trazer para cá também, tá? Eu queria, de repente, mostrar algumas coisas mais na prática, tá? Ali do que a gente tem e está usando hoje, até para ver se está tudo, até para mostrar um pouquinho mais desses conceitos aqui na prática, tá? Então, deixa aqui nessa tela um pouquinho, vou mostrar alguns conceitos aqui que a gente costuma usar hoje em dia, tá? Então, o que a gente faz hoje, tá? Você tem que fechar aqui. Pronto. Então, hoje, a gente acaba trabalhando com alguns conceitos de chat, de atendimento. E aí, o que significa um atendimento via chat? Aqui, por exemplo, a gente tem um caso aonde a gente tem um atendimento, aonde os primeiros itens do atendimento são feitos pela IA. Aqui ele faz um pequeno registro de tudo que acontece. A IA vai perguntando todos os itens que ele está trabalhando. Então, uma conversa que começou ali às 4h37, ela teve, com os dados e informações que são necessárias para o atendimento, ela foi até 4h45. Por quê? Porque às vezes o usuário demora para mandar a resposta, mandar um item, mandar um outro ponto. Ele faz um resumo do atendimento todo. Esse aqui é um exemplo, tá? Que a gente preparou aqui para mostrar para vocês. Ele tem o resumo da conversa, sugestão de próximos passos e começa o atendimento. Então, todo o atendimento acontece dentro desse tempo aqui, e tudo aquilo que antes seriam pontos que a gente demoraria na conversação, ele já automaticamente já traz e tenta levar essa conversa para um modelo melhor ali para o cliente, tá? E aí tem várias caixas Só fazendo um parênteses claro. aqui que eu acho que é bacana de a gente trazer, assim, porque foram experiências que a gente passou e que são complexas para a máquina, né? Esse caso de uso específico aqui é para um cliente nosso que o atendimento dele, o serviço dele é possivelmente o pior possível, né? A área onde ele atua, que ele faz sombra de atendimento para casos de uso críticos de viajante. Então, quando a agência que vendeu um pacote não está disponível, ela centraliza com esses caras. Então, assim, ele atende uma série de agências de turismo no pior momento da experiência do usuário. Às vezes, não é só sobre como resolve, mas de que maneira você chega à solução. Né? A gente teve casos de uso reais, assim, e a gente fica monitorando isso porque assim, a gente está falando de aprendizado de máquina, de memória a longo prazo, de trabalhar em cima de contexto, esse tipo de coisa é importante. Teve um ou dois casos, eu me lembro de um especificamente, que a gente está falando de fato de um volume muito grande de atendimento, de escala, que o usuário comentou que teria que mudar as datas de uma viagem inteira em cima da hora, porque tinha tido um falecimento na família. E é interessante entender assim que a máquina fez todo o processo, passo a passo, conforme o planejado, coletando tudo que precisava coletar e resolveu alguns problemas mais simples, assim, ela conseguiu resolver, algumas ela teve que passar para atendimento humano, óbvio, mas nesse caso específico, o contexto fez muita diferença, porque a todo momento o chat percebia, né, que era uma situação delicada, que era uma situação crítica, e ele ia conversando naquele tom de conversa. Então, assim, às vezes, para um momento crítico, você não quer só resolver o seu problema, você quer ter, assim, tipo, já sabe que está falando com máquina, né? Então, putz, que pelo menos ela seja de alguma maneira entenda o contexto da sua situação, né? Já que de alguma maneira ele é crítico. Então, eu sempre acho isso um ganho muito grande, né? Assim, a gente faz humanizado, mas não é emoji, não é uma maneirinha legal de falar, eu sou o bot, não sei o quê. Não, é contexto mesmo de uso, assim, contexto humano. Eu acho isso fundamental, assim, já que a gente só fala com máquina, né?